Bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser hoje o professor de vocês. Continuar aí algumas coisas diferentes, né? Para a aula de hoje, vou até já antecipar aí a explicação dessa aula um pouquinho aí fora do contexto, digamos assim. Nós recebemos aquele feedback que você coloca no final da aula. Então, observando, analisando, muitos dos feedbacks que nós recebemos solicitaram que revisse, que desse uma olhada novamente nesse conteúdo. Aí nós vamos voltar um pouquinho nessa aula em exclusivo. E para acompanhar vocês no chat aí, para ler o que vocês estão comentando, professora Alessandra. Bom dia, alunos. Vocês perceberam que o Jonas hoje ele começou diferente, né? Que normalmente ele começa, olá, e hoje foi, bom dia. Tem que mudar o bordão, tem que mudar tem, né? a entrada. Tem que diversificar um pouco. Aí que nem, por exemplo, já colocaram aqui, o Jonas voltou. Amigo Leonardo, o Jonas está aqui desde segunda-feira com a gente. Vamos ser sinceros que, tipo, né? Jonas, 3 dias. Mas a gente aguenta, a gente dá conta. Tem vários bons dias aqui. A Maria Carolina, ela falou que ela não gosta de matemática. Que pena. Como assim? Como assim não? Melhor Pois matéria. Não tem nenhum outro professor aqui, a gente pode falar. Melhor matéria que nós podemos ver aí durante o dia, né, Ale? Pois é, exatamente. Antes que dê encrenca, né? Mas eu estaria aqui. Vocês viram que eu já estou acompanhando o chat, já estou olhando o que vocês estão colocando aqui. Tem aluno que já está comemorando o fato de ser porcentagem, Boa. que é essa ideia dessa relação, né, desse feedback. Vou mandar um beijo para a Isabela de Paula Vieira, do 6º D, lá da Escola José Franco Craveiro, que ela está aqui com a gente todas as aulas, como muitos de vocês também. E a ideia é essa, vamos para a porcentagem e eu vou continuar acompanhando aqui o que vocês estão colocando no chat. Isso aí. Então, hoje a aula, nós vamos retomar, apenas para a aula de hoje, nós vamos fazer esse processo aí de retomada, um pouquinho sobre porcentagem aí em algumas análises. Então, a habilidade, vou até pedir para o diretor colocar no ar aí para vocês, é a habilidade 13, tá? Do 6º ano, que fala aí de resolver, elaborar situações, problemas que envolvam porcentagem, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer o uso da regra de 3. Vocês vão ver aí um pouquinho mais para frente, né? Utilizando estratégias, no caso, pessoais, você pode usar o que você pensar, né? A forma mais fácil do seu raciocínio. Cálculo mental, se vocês conseguirem fazer, é muito importante. Calculadora, né? Aquele auxílio para vocês conseguirem provar que está certo, digamos assim. Em contextos de educação financeira, entre outros. Então, a ideia hoje, basicamente, nós vamos abordar, fazer uma relação aí relacionado à porcentagem. Dessa aula de porcentagem, nós vamos retomar a ideia, então, do conceito. Qual que é o conceito de porcentagem? Primeira coisa, simbologia, né? Nós, seres humanos, temos essa professora aí de História, cadê a professora de História, a professora Janaína, falar sobre isso, né? A professora Janaína, mais do que nunca, deve comentar sobre isso. Nós temos a necessidade de utilizar símbolos, né, Ale? Nós usamos os símbolos para representar determinadas situações. Por exemplo, eu quero dizer que o aluno é muito bom. Eu posso falar que ele é nota 10. Exatamente. Isso não deixa de ser uma simbologia. Correto? Que aparece até, por exemplo, nas redes sociais, já tem em algumas já o logo bonitinho, né? Nota 10, aí sim, valeu, né? Mas pensando nessa ideia do nota 10 e o mesmo aí sim. O aí sim, ele também, dependendo do contexto, ele pode ser usado como uma simbologia. Isso mesmo. Então, a simbologia aí é uma das formas de a gente poder representar, né? A gente poder fazer, basicamente, uma simbologia para você entender. Quando nós utilizamos esse símbolo, né, essa forma aí que vai aparecer para eles, esse símbolo aí, pode colocar na tela para eles, diretor. Esse símbolo aqui, nada mais é do que nós estamos dizendo que é porcentagem, né? Exatamente. A simbologia, independente. Se eu colocar só o símbolo e não colocar mais nada junto, eu já vou saber que algo ali está relacionado à porcentagem. Isso mesmo. Então, essa simbologia aí, né, esse modelo aí que apresenta para vocês, esse formato, é uma forma da gente poder, de nós, né, no caso,
colocarmos que eu sei que é a porcentagem. Então, por exemplo, eu escrever um número. Vou escrever o número 10. Se eu colocar esse símbolo, eu sei que eu estou dizendo porcentagem. Então, eu sei ali, eu tenho essa noção de que esse símbolo 10, né, no caso, o número, seguido desse símbolo aí com a barrinha, essas duas bolinhas, né, digamos assim, eu sei que é porcento. Exatamente. E aí a gente já sabe ler essa representação. 10, que é o valor nominal, né, do número, por cento. Isso mesmo. É uma das formas de nós podermos representar esse valor. Pode pôr na tela para ele, diretor? Então, esse conceito aí, né, você certamente já ouviu falar, com certeza, né, ou fez algum tipo de cálculo envolvendo porcentagem. Eles estão presentes em nossa rotina e tal forma que nem percebemos, já que uma das formas de representar uma porcentagem é a fração. Então, nós podemos representar a fração, nós vamos ver isso ao longo dessa aula, mas nós geralmente utilizamos isso. Então, por exemplo, hoje nós começamos a aula aqui um pouquinho diferente, né, Ale? Isso. Se a gente observar, agora, que horas são agora? Agora são 8 horas e 21 minutos. No meu relógio são 22. 8h22. Qual que é a porcentagem que você está de cansado ou de bem-estar? Vamos de bem-estar. Professora, geralmente, projeto de vida, a gente faz isso, né, professora Sara? Qual que é a porcentagem do seu humor hoje? A porcentagem do meu humor hoje ele está em pelo menos 99%. Hoje está bem melhor. Se fosse ontem a pergunta... Segunda-feira ia estar pior. Terça-feira ontem eu já vim para cá com muito sono, então se você me perguntasse ontem, eu ia falar, olha, se eu chegar nos 50% eu estou no lucro. Mas não. Hoje eu estou descansadinha, 99%, de 90% a 99%. Beleza. Então é uma forma, né? A porcentagem é uma forma de representar, por exemplo, um sentimento até, digamos assim. Então, é uma representação, a porcentagem é uma forma de representação. Por quê? Porque toda vez que você pensa, você sempre vai pensar, geralmente, em 100%, né, Ale? Você pensa que o todo é 100%. Exatamente. Então, assim, se eu estivesse na minha casa ainda, seria 100%. Eu ia estar lá na minha casa, sentadinha no sofá, assistindo a aula do Jonas, entendeu? Então, 100% de alegria. Já tive o trajeto de casa até aqui. Então, já dá um certo cansaço. Aí já seria um 99%, por isso que eu falei. Mas essa é a ideia. O 100% seria o quão descansada eu estou. Né? Então, eu estaria totalmente descansada. Isso completamente, mesmo. Né? A ideia do completo, do todo. Isso mesmo. Então, essa ideia de porcentagem, né, nós podemos representar ela a partir... A ideia é você encontrar, geralmente, um número decimal. Esse número decimal, você converter esse valor para porcentagem. Vai aparecer na telinha para vocês aí, então, de que maneira, Ale? Antes de você dar o conceito, deixa eu te dar um recado. Pode falar. A Nicole mandou aqui no chat, quase chorando. Passem pouca lição, por favor. Né? Olha a carinha do tipo pro. Então, a gente não pode prometer não, tá, Nicole? Fica a dica, não dá para prometer isso. Não garanto muito não, porque professor de matemática, né? Pois é. O exercício é fundamental. Isso mesmo. Então, na questão do conceito aí, pode pôr na tela para ele, diretor, obrigado. É a questão, então, de como representar isso. De maneira geral, toda fração, nós vimos muito isso aqui, né? Aquela representação que vocês veem ali com a barra, pode ser convertida em uma porcentagem. Bastando para isso, fazer a divisão e multiplicar o resultado por 100. Então, obedecendo, né, a forma percentual, vejamos alguns exemplos. Então, os exemplos que eu tenho. 1/4, né? 1/4, quando eu divido, eu encontro 0,25 ali. Então, certo. Esse é o valor que eu consigo encontrar quando eu faço essa divisão. Quando eu pego esse valor e multiplico por 100, eu vou encontrar, então, a minha porcentagem. O valor, né, multiplicado, que é 25, e a representação da porcentagem. Ou seja, eu transformei uma representação fracionária, que é 1/4. Isso. Numa representação decimal. Isso. Que é os 25 centésimos, né, o 0,25.
E depois, esse valor eu transformei em porcentagem, quando eu multipliquei por 100? Essa a ideia? Isso mesmo. É a mesma coisa que eu escrevesse assim, ó. 1/4 é igual a 25%. Lembrando, cuidado aí, né, que nós temos que sempre observar. Eu tenho que ter essa simbologia. Eu tenho que colocar essa simbologia. Porque senão, não faz sentido ali colocar Só 1/4 25. igual a 25, né? Seria 25. Tá. E também não estaria correto, porque 1 dividido por 4 não é 25. Isso mesmo. E sim 0,25. Então, o que o Jonas falou é fundamental. Estou falando de porcentagem, o símbolo tem que estar acompanhando o valor a qual essa porcentagem corresponde, certo? Isso mesmo. Na outra forma aí que vocês estão vendo, aqui geralmente é as formas que vocês já viram a questão do arredondamento também, né? Então, 1/3, quando eu divido, eu encontro 0,333 e assim por diante. Então, aproximado, né, eu vou encontrar 0,33. Multiplicando por 100, né, fazendo esse valor multiplicando por 100, eu vou ter lá, então, um aproximado 33%. A mesma coisa para 1,5. 1,5... 1 sobre 5. 1 sobre 5, desculpa. 1/5, né? Então, Isso. 1 sobre 5 é a mesma coisa que 0,20, se você quiser até facilitar, né, Ale? Exatamente. Quando a gente faz o cálculo, na calculadora vai aparecer 0,2. Isso. Porque Mas... esse zero depois, né, Isso. não necessário precisa aparecer. Então, 0,2 ou 0,20, aí os 20 centésimos, quando eu multiplico, eu vou encontrar lá os 20%. Acredito que fácil, né? Acredito que muitos alunos já, inclusive, lembram disso, lembram dessa forma de representar. Até porque, quer ver uma relação legal? Pense em 100%. Peguei 100% e dividi em 5 partes iguais. Eu vou ter 5 partes de 20% cada uma. 20% mais 20%, 40. Certo? Mais 20, 60. Mais 20, 80. Mais 20, 100%. Então, a ideia é essa, não é? Sim. A relação, na verdade, é essa. Sim, seria literalmente essa relação aí do contexto. Então, qual a ideia? Eu peguei, então, uma fração, converti ela para um decimal, né? Converti ela para um número com vírgula, e aí sim eu converti ela diretamente para uma porcentagem. Essa é a forma que nós estamos apresentando. Você poderia fazer de uma outra forma. E claro, existem várias formas de você poder fazer isso. Por exemplo, você poderia pegar o 100%, dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. É uma forma, então, por exemplo, de você fazer. Existem N formas. E claro, também existe o cálculo mental, né, Ale? Exatamente, porque alguns possibilitam, né, facilitam esse processo mesmo na porcentagem de fazer o cálculo mental daquele resultado. Isso mesmo. Então, vou apresentar para vocês uma situação que nós identificamos da seguinte forma. É uma situação problema aí. Pode colocar na tela para eles, diretor? Você vai ler a situação, mas a Karine Maria, ela colocou uma coisa aqui no chat que dá a ideia do uso da porcentagem, embora eu não concordei muito não, mas tudo bem, né? Ela colocou assim, ó. A aula mais legal é de história. Tá. Mas eu gosto 50% de matemática. Oh, metade, tá bom, Já né? é alguma coisa. Já é alguma coisa aí. Tá vendo? Mas é a ideia do sentimento, né? Colocou na representação percentual, né, da porcentagem, o quanto ela gosta de matemática. A ideia é ver se aumenta essa porcentagem, tá, Karine? É isso mesmo. Então, vai aparecer aí para vocês a situação problema. Então, eu tenho o seguinte. Então, durante uma exposição, havia um espaço de venda, né, de flores. Então, tinha uma exposição lá e um espaço que vendia flores ali. Um buquê custava R$350. Mas se fosse pago em dinheiro, teria um desconto. Nossa, palavra legal de ouvir, né? Amo essa palavra, desconto. Desconto de 15%. E no cartão, né? E no cartão à vista, o desconto seria de 5%. Então, se pagasse em dinheiro 15%, se ele pagasse no cartão ali 5%. Determine o valor pago por esse buquê de forma
de buquê de flores nas duas situações. Então, eu vou representar primeiro as duas situações e ver qual que eu tenho maior desconto, eu tenho o valor final aí para os dois. Então, eu vou ver a primeira situação. Então, na primeira situação, é 15% de desconto. Então, desconto, lembrando, vocês podem até anotar aí, por favor, desconto é uma subtração, né, Ale? Eu vou retirar. Exato. Desconto é aquilo que está sendo descontado no sentido de está sendo diminuído, nesse caso, do valor total que eu pagarei pelo buquê. Isso mesmo. Então, é uma forma de representar uma redução, né? Então, Isso, eu redução. estou Palavra, acho que essa coube melhor. Redução. Redução do valor. Isso mesmo. Então, eu estou reduzindo esse valor, aí eu estou tendo desconto. Pode colocar para eles, diretor, na tela? Então, eu tenho ali 15% que eu tenho. Então, 15% de 350. Lembrando que o D, né, é essa questão da multiplicação. Então, eu vou lá, 15% de 350, eu multiplico. Então, primeiro eu encontro o decimal, 0,15 ali que vocês estão encontrando, né? Ó, achei o 0,15 e multiplico por 350. Eu vou encontrar como valor de desconto R$ 52,50. E importante isso, esse é o valor de desconto, não ainda o valor que eu vou pagar. Isso mesmo. Para encontrar então esse valor final, eu tenho que subtrair, né? Desconto, subtração. 350 subtraindo 52,50 eu encontro 297,50. Então, esse valor de desconto aí que eu vou encontrar nessa subtração, basicamente, né, Ale, é uma relação de desconto. Então, eu sei que esse é o valor que eu tenho que pagar lá no final. Então, quem tem que fazer essa operação? Quem tem que resolver? É o cliente? Não, é o atendente, né? Olha a importância do atendente saber, nem que seja operar a calculadora. Exatamente. Ele precisa, mesmo que não seja ali no braçal, mas ele tem que saber fazer esse tipo de cálculo, mesmo que seja na calculadora. De forma que ele não faça errado, nem a loja, porque o errado pode prejudicar ou a loja ou o cliente. Isso mesmo. Então, é uma forma aí de encontrar, de vocês conseguirem encontrar isso no dia a dia. E se acontecesse da outra forma, no caso, no cartão, né? No cartão, nós vamos ver que o desconto seria menor, né? Seria um desconto de 5%. Mas ainda é um desconto. Ainda é desconto. Desconto é sempre bom. Aí, então, eu vou encontrar no mesmo formato. 5%, né? O 5 sobre 100, sempre pensando nisso, né? Essa porcentagem a gente representa como divisão sobre 100, multiplica por 350. Então, achei o decimal, né? É a forma com que eu estou encontrando de fazer mais fácil aí, né? 0,05 vezes 350. O valor de desconto é um pouco menor, né? Óbvio. Então, eu tenho 17,50, então um valor menor. E aí eu faço a mesma ideia. Subtração aqui, encontro como valor final, né, Ale? 332,50 como resposta final ali. Ou seja, o desconto em dinheiro ainda é a melhor saída, porque o valor a ser descontado, ou seja, o valor a ser pago, será menor do que no cartão à vista. Isso mesmo. Então, é uma das formas aí de, possivelmente, né, de nós encontrarmos isso no dia a dia. E essas porcentagens aparecem muito também em juros, como vocês podem ver futuramente, né? Pode aparecer em juros, que é um acréscimo. Nesse caso aí é um desconto, então nós estamos tirando aí, eles estão tirando. Geralmente essa porcentagem é muito visível dentro de várias formas. Tenho certeza, se você assistir TV hoje, vai aparecer alguém colocando porcentagem de desconto. Vou além. A maioria tem celular, não tem? Sabe onde é que aparece a porcentagem? Na bateria. Eu tenho apenas 3% de bateria. Coloque para carregar. E muitos nunca prestaram atenção nisso. Então, já é uma forma, e que muitas vezes está ali, ó, visível na nossa frente, mas que a gente nunca percebeu que aquilo ali está relacionado à porcentagem. Isso mesmo, do inteiro, né? Então, bateria 100%, ela
tá toda carregada, né? Exatamente. Que é aquela história que a gente falou, né? A minha bateria estava carregada antes de eu sair de casa. Agora ela já está começando a descarregar. É isso aí. Então, vamos tentar uma atividade aí para elaborar, né, elencar essa sequência. Então, pode colocar para eles, diretor, na tela. Então, tá assim, ó. O senhor Joaquim percebeu que o consumo de água e, consequentemente, o valor da conta da sua casa vem aumentando consideravelmente desde o começo do ano. Resolveu, então, estabelecer metas para a diminuição. Aí ele fez o seguinte, então, propôs à sua família que o consumo de água para os próximos meses deverá reduzir 30%. Então, pensando aí em redução, tá? Desconto, tá? Reduzir, descontar, diminuir, né? É uma subtração. Se o consumo de sua casa foi em junho de 40 metros cúbicos, e considerando que a sua família alcançou, eles conseguiram, né, estabelecer quantos metros cúbicos aí foram consumidos em julho. Quer dizer, então, eles tinham 40 metros cúbicos, eles conseguiram 30% aí de redução. Qual que é o valor final? Quero saber o valor final, não quanto é o do economizado, né? Gostaria de saber o valor final. Como é a primeira atividade, 3 minutinhos para eles, a gente já retorna, pode ser? Tranquilo. Beleza? Então, 3 minutos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Olha, Jonas, embora nós tenhamos muitas respostas aqui, eu vou frisar uma coisa que a gente até conversou em relação ao símbolo da porcentagem e vou trazer agora relacionado a essa ideia do volume, porque é disso que a gente estava falando, certo?
A maioria colocou 28. 28 é uma quantidade. Certo. Certo? Por exemplo, se eu falar errado, desculpa, tá bom? Elora, ou Elorá, não sei como é que pronuncia. Ela já colocou 28 metros cúbicos. Opa, já tem uma diferença ali, né? Isso mesmo. Quando a gente está falando de volume, a unidade de medida é muito importante. Mas, por exemplo, Brian, Breno, Bianca, Everton, Marcos, Isabela com H. Interessante, diferente. Isabela, Heloísa, João Lucas, colocaram 28. O Gustavo colocou 28 metros. Talvez tenha tido a dificuldade só de conseguir inserir. Não, nem me fala. Tem hora que nem eu sei colocar esse elevado. Jonas, não é só isso, né? Vamos pular essa. Não vou entrar. Não vou. Mas a gente tem algumas confusões também. Por exemplo, a Maria Fernanda ela colocou: o valor final é 44%. O Wolf, acho que bonito o nome. Wolf colocou como resposta 85%. Então, acho que alguma confusão aí no meio do caminho ainda ficou. Beleza. Então, você colocou 28, tá certa a resposta aí. Nós vamos apresentar isso como resposta final. Pode colocar na tela para eles, diretor. Então, a resolução, eu tenho que entender o seguinte. Então, quantos metros cúbicos eu vou ter lá economizados? Lembrando que nós vamos fazer uma subtração. Então, é economia e é desconto, né? Então, eu tenho 30% de. Então, 30% de é uma multiplicação. Isso. 30 por 100, então foi a forma que eu representei primeiro, multiplicando por 40. 30% na forma decimal é 0,30, né, ou 30 centésimos, e eu multiplicando por 40 encontro 12. 12 metros cúbicos aqui é o que eu economizo. Se você colocou no chat 12 como resposta... Acabei de achar alguns aqui, alguns 12 no chat. Você não fez errado a conta, você elaborou aí a conta certa, você fez o pensamento correto. Só faltou um passo. Faltou o passo aí final de encontrar o valor final. Então, o valor final, né, como temos, é uma subtração. 40 menos 12, eu vou encontrar 28 metros cúbicos aí. Ou seja, o quanto economizou, que é importante economizar água, né, Ale? Muito. Importante economizar água. Ele conseguiu economizar aí na conta, né, colocando 30% indo para 28 metros cúbicos. E você sabe que a Isabela Gonçalves colocou isso. Foi diminuído 12 metros cúbicos. Então, o que teve ali como consumo foram 28 metros cúbicos. Isso mesmo. 28, isso, boa. 28 é o valor consumido daquele mês, né? Então, foi o que eles conseguiram consumir naquele mês. Então, se você olhar lá a conta, vai aparecer 40 em um mês e 28 no mês seguinte, né, Ale? Exatamente. E você sabe que alguns aqui tinham colocado, eu não entendi. Eu espero que com a resolução que o professor Jonas fez agora tenha tirado um pouco da dúvida de vocês, inclusive das pessoas que colocaram 12 como resposta. Isso né? mesmo. Do porquê que não é o 12, mas o 12 faz parte. Isso. Então, é muito importante vocês principalmente analisarem ali e observarem algumas coisas. Primeiro, eu encontrei o valor de economia, no caso foi o 12, e depois eu fiz a subtração observando o desconto. A forma com que eu fiz aqui, que foi montado, foi optado por encontrar a fração, encontrar o decimal e do decimal você resolver aí, você encontrar o valor final. Se você fez por outro modelo, não tem problema. Se você conseguir usar uma calculadora bem rápido para fazer essa conta, também não tem problema. Tenha que entender o conceito. O conceito aqui, no caso, é uma multiplicação. No caso do decimal, pelo valor ali que nós consideramos como total, que seria o valor de 40, né, Ale? Exatamente. Então, e é uma coisa que a gente tem falado já em algumas aulas, né, Jonas? Da importância de também poder utilizar outros recursos para a resolução, desde que esses recursos sejam coerentes e cheguem na resposta correta. Isso mesmo. Então, vamos tentar uma próxima atividade. Nessa próxima atividade aí que vai aparecer para vocês... Antes de você falar, eu preciso comentar essa. Emily Lopes, professora, o preço do buquê foi um trote.
Eu acho que ela achou caro igual eu, mas eu fiquei quieta, entendeu? Eu tenho essa impressão. Ó, não fui eu que elaborei esse exercício aí, ó. Só estou resolvendo. Aqui Também eu não só tenho resolvo nada com exercícios. isso. Eu também não tenho nada com isso. Nós só resolvemos exercícios aqui. Vamos então para a atividade 2. Nessa atividade 2 aí, tem alternativas aí para tentar facilitar um pouquinho aí a identificação para vocês. Então, segundo estudos, o Brasil recicla apenas 2% do lixo plástico que produz, enquanto a média mundial é de 9%. Beleza. Vamos imaginar que uma certa indústria que trabalha em reciclagem plástica recebem por mês, então no mês lá elas conseguem receber 1.500 quilos de material. Então, 1.500 quilogramas lá, elas conseguem de material plástico para reciclar. E que ela atinja os 9%. Então, vamos falar que essa empresa conseguiu atingir a média de 9%. A quantidade em quilogramas de material que foi reciclado então, eu quero saber a quantidade em material, no caso aí, em quilogramas, de maneira que ela conseguiu reciclar. Beleza? Então, essa daí é um pouquinho mais elaborada também. 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Ale. Oh, gente, vocês não estão entendendo. Lembra que eu falei da porcentagem? Agora foi para 90. Tá dando uma distraidinha. Eu esqueci que ia voltar comigo, gente. Olha que situação. Não, agora já chegou nos 89, amigo. Então, a maioria colocou B. Certo? B corresponde a 135 quilogramas. Mas, por exemplo,
A Carla Jamara, ela falou, estou na dúvida entre A e B, mas vou chutar B. Tá bom, Tá. boa. A Bruna colocou 135, o Arthur, a Evelyn, a Raíssa, a Jean, Maria Júlia, Victor e a maioria B. Beleza. Calma, que a Gabriela colocou 150. E teve a Júlia que falou D. 150? Pois é. Tá. Se vocês encontraram outros valores aí diferente do 135, reveja a conta, talvez, que vocês elaboraram pelo seguinte. O que eu estou pedindo aí é só relacionado aos 9%. Vou apresentar para vocês a resposta, que aí eu vou pedir para o diretor colocar na tela, que é a seguinte, tá? Então, eu tenho lá a questão dos 1.500 quilos e eu quero 9% desse valor. Então, o que eu vou identificar? Então, 9% de 1.500. Então, 9% eu vou encontrar a fração, né? Primeiro eu vou encontrar a fração aqui relacionado, que é o 9 sobre 100. D eu multiplico 1.500. Então, é uma multiplicação ali. 9% é a mesma coisa que 9 centésimos aqui, ó, 0,09. E multiplicando por 1.500 eu encontro 175 quilogramas. 135 quilogramas. Tá vendo? Não é só a minha Desculpa. bateria que tá acabando, não. Desculpa. Então, 135 quilogramas é o valor que eu vou encontrar relacionado ao que eu consegui, né, no caso aí, reciclar. Então, seria a alternativa B como resposta ali, que vocês podem encontrar como 135. Não foi solicitado o valor final, né, Ale? Nesse caso aqui, nós não orientamos. Eu quero saber o quanto eu economizei. Exatamente. Você sabe que a Bruna Lana, ela colocou exatamente o cálculo da ideia dos 9% dos 1.500. E a Raquel, ela disse que ela achava essa conta difícil. Eu espero que agora, nesse momento em que você fez a correção, ela tenha entendido. E é importante frisar isso. Não foi pedido o final, e sim o valor correspondente a 9% de 1.500. Isso mesmo. Algumas orientações que eu gostaria de colocar para vocês é a seguinte. Cálculo mental. O cálculo mental aí é uma coisa, geralmente, que vocês podem elencar, que vocês podem fazer, obviamente, aí da forma com que vocês acharem mais fácil. Cada um tem uma prática de cálculo mental, né, Ale? Cada um tem uma forma ali de resolver cálculo mental. Geralmente, o cálculo mental eu consigo observar de duas maneiras. Geralmente, eu faço o cálculo mental de 10%, Ale. Então, eu penso em 10%. O que seria 10%? Pegar o valor total e dividir por 10. Exato. Beleza? Então, nesse caso aqui, os 1.500, 10%... Que, por exemplo, eu não sei se o Gustavo, a Sabrina e a Érica usaram cálculo mental ou o que eles fizeram para chegar na resposta correta. Isso. Então, os 1.500 aqui, os 10%, seria dividir por 10. Então, o que eu teria? 150. Então, 150 corresponde aos 10%, por isso que não pode ser a alternativa C. Eu queria 9, não 10%. Exatamente. Essa é uma das formas ali de eu encontrar, no caso, a questão do cálculo mental. Outra forma, que eu acho muito importante também frisar, é achar 1%. Eu gosto também dessa ideia de achar 1%. Então, eu pego 1.500 e divido por 100. Muitos fazem isso, né? Eu encontro 15. Quando eu pego 15, multiplico pela porcentagem que eu quero. No caso, é 9. Então, 15 vezes 9, eu vou encontrar lá o 135 como resposta. Beleza? Beleza, tranquilo. Vou pedir para o diretor colocar na telinha para vocês a avaliação. Essa avaliação, então, coloquem lá o que vocês acharam, o que vocês gostaram da aula. Coloquem sugestões aí, né? Nós estamos fazendo porcentagem, foi uma sugestão que apareceu muito nesse feedback. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Ale. Obrigada, Jonas. Obrigada, alunos. Deixem também as dúvidas de vocês, que a gente vai tentando sanar nas próximas aulas. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Valeu, rapaziada.